Folha. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é o 1º de agosto de 2010, domingo. O verbete é o 1647, 5 páginas, 45 logias e 8 máximas. O tema é movimentação migratória, dentro da especialidade sociologia. Definição: a movimentação migratória é a mobilização intrafísica, social, geopolítica de consciência individualmente ou de consciências intrafísicas em grupo, viajando da cidade natal para outra comunidade, seja cidade, estado, país, continente, seja temporariamente, em excursão técnica ou de modo definitivo, mudando de residência ou domicílio. A mobilidade social, a convivialidade moderna, os múltiplos fatores pró-mobilidade social, o fenômeno social migratório global e universal, a propensão migratória humana manifesta da antiguidade à contemporaneidade, as distribuições e redistribuições populacionais no planeta ao longo da história, a onda migratória do momento, o estresse da mudança de domicílio, os translados permanentes nas regiões de fronteira, a projetabilidade lúcida estimulando as movimentações migratórias. Na argumentologia, nós temos aí movimentações, à luz da intrafisicologia, 15 categorias das movimentações migratórias básicas no 3º milênio. E a taxologia, 5 atividades desencadeadoras de mobilidades sociais, geopolíticas de várias causas ou naturezas, a partir da conscienciologia, em tese, no caso, sempre sadias. A remissiologia, nós temos 15 itens onde destacamos: coabitante, experiência compartilhada, migração intratertuliária, para a aculturação, radicação vitalícia na cognópolis. Frase enfática: o fenômeno da movimentação migratória ou mobilidade social está cada vez mais incrementado pelas supercomunicações, pelos transportes fáceis e acessíveis da globalização inevitável. Você vem participando das mobilidades sociais do 3º milênio? Quais foram os resultados autoproexológicos de tais comportamentos? Quem quiser ver alguma coisa sobre o nosso aspecto aqui, sobre a movimentação migratória, pega aquela reportagem que foi feita sobre Foz, na Rolling Stone, uma que aparece até lá na entrada. Agora, pergunta: o processo de leitura só se torna excessivo quando há comprometimento físico? Como dosar a quantidade certa do nível de informações adquirido no dia a dia? Tem um processo que você não vai errar, seguir a técnica. O caso é o seguinte: o que você faz com a sua leitura? Se ela é aplicada em favor dos outros, você sempre ganha. Interessa o quanto que você consegue. Sempre vai valer a pena. Agora precisa de ver a aplicação, a utilidade. O que você faz com a sua leitura? Outra: em certa tertúlia, o senhor diz que, através da projeção lúcida, a pessoa é capaz de chegar a um conhecimento similar ao que apresenta hoje a conscienciologia. Por que personalidades, como é o caso de Swedenborg, não conseguiram se aprofundar muito na questão conscienciológica e não conseguiram romper com a barreira do misticismo, que pode limitar a visão da realidade de um projetor lúcido extrafísico? O problema todo aqui é o seguinte: a projeção aí no caso do Swedenborg, ele entrou nisso que nós chamamos hoje de síndrome de Swedenborg. Eu apareci para ele em cima de uma cadeira. Ele me tomou como sendo Jesus Cristo. Aquilo então levou, ele que sempre dava conta na questão de religião, mas o pai dele era bispo, então aquilo criou um problemão. Ele, quando caiu de uma vez, acabou toda a racionalidade, não pensou mais com lógica, enfim, ficou boboca, igual todo fanático
de religião. Isso aí, ele escreveu muita coisa, como ele tinha muita capacidade parapsíquica, muita coisa ele pôde observar. A melhor coisa que ele deixou escrito são os diários espirituais, onde ele fala pela primeira vez de tudo que eu li, de toda a bibliografia que eu procurei, durante 19 anos eu estudei isso. Foi o melhor lugar, o primeiro lugar que se falou sobre ectoplasmia. Isso naquela época dele, que é muitos séculos atrás. E ele falou claramente sobre a ectoplasmia que está saindo dele, explicando, mas é lógico, ele não explicou, né? Ele só mostrou o fato. Então ele era fora de série sobre isso. Agora, os projetores, de modo geral, eles ficam ou com medo, ou se não, eles pensam muito neles mesmos. Na hora que começa a pensar muito, com muito egoísmo, eles não pensam nos outros, aí a pessoa não cresce com a projeção. Outra aqui, estou fazendo uma coletânea sobre o assunto estado vibracional. Queria saber se é permitido fazer uma cópia do capítulo 244 do livro Projeciologia para ser disponibilizado na internet. Olha, da minha parte, você pode fazer isso à vontade. Agora, seria bom entrar em contato com a turma da Editares. Aqui não tem ninguém aqui, não. É? Ah, então, é você. Entrar em contato ali com aquele nosso chapa ali, o Max, para ver se pode e o que é que vocês vão fazer com isso. Do meu lado, eu como autor, eu sou favorável a disponibilizar tudo. É tanto que o Max está estudando a turma de Editares para colocar os 700 experimentos inteiros lá dentro. Pronto. Um dos pontos nevrálgicos da movimentação migratória crescente é o efeito favelização dos intensos fluxos migratórios inassimilados socialmente pelo inchaço das megacidades e pela xenofobia latente. Quando aprenderemos a conviver harmonicamente, atingindo um ponto de equilíbrio saudável, não beligerante? A reeducação grupal é a solução? Não há dúvida, é isso aí que nós pensamos. Por isso que estamos criando aí o bairro Cognópolis, aqui em Foz, para a CCCCI, com o trabalho todo. Hoje mesmo nós temos uma reunião lá do Conselho dos 500, às 3 horas da tarde, a hora que acabar aqui, meia hora depois. A gente espera que uma boa parte da turma aí vai aparecer lá. Outra pergunta. Um estudo de cientistas americanos, publicado na revista Psychological Science, concluiu que o segredo para se levar uma vida mais feliz consiste em se manter ocupado, deixando a preguiça de lado. O mesmo estudo, no entanto, alerta que essa não é uma tarefa fácil, pois o ser humano tem uma tendência natural de se entregar à preguiça. Numa pesquisa com estudantes, eles precisaram responder a um teste, aguardar 15 minutos e, em seguida, receberiam uma segunda folha de teste. Os estudantes tinham a opção de entregar o teste a um fiscal que estava próximo, ou em uma sala alguns metros adiante. Resultado, 66% preferiram entregar ao fiscal que estava ali perto, ou seja, render-se à preguiça. Os pesquisadores acham que esse estudo pode ajudar na formulação das políticas públicas. O senhor concorda? Olha, isso aí está mal contado para mim. Esse negócio, se o cara está lá perto, se ele vai entregar, é mais fácil entregar, isso não tem preguiça nenhuma. Na minha terra não é isso, não. Isso aqui precisa clarear mais. Está mal explicado. Agora, que o povo tem preguiça, tem, eu estou de pleno acordo, não há dúvida. Mas olha, quem tem preguiça, eu deixo de lado. Eu esnobo, mando para aquele lugar, ou seja, para a holoteca, para estudar. Eu não perco tempo com pessoa preguiçosa, todo mundo sabe disso. Todo mundo que está perto de mim fica agitadinho. Tem que estar funcionando, positivo. Estudamos hoje pela manhã no PAI, Programa de Aceleração da Erudição, o livro O Autêntico Confúcio, aprofundando os fundamentos do seu ensinamento. Sua relação com Confúcio foi como o seu neto, o Cisi, mas o nome mesmo era Zuzu. Como foi o seu convívio com ele? Quais as correlações dos ensinamentos do confucionismo com a conscienciologia? O centramento na própria consciência, o discernimento e a cosmoética seriam as bases que os unem há séculos? Sim. Você sabe, eu pelo menos devido à minha lembrança, esse aí eu falo, a gente fala alguma coisa que é bom. Eu não estou falando que eu era grandão, mas eu era neto do cara. Agora, é o caso do Chico Xavier, a mesma coisa.
Eu sou filho dele, mas esse nem foi eu que falei, porque ele mesmo é que já falava. Ele já sabia disso. Então, eu não falo. Agora, o Zéfiro é desse povo aqui, dessa época. Já era. Já funcionava. Agora, no meu caso, eu entrei muito na questão de me bater, não foi pela didática na época, porque ele lançou a didática. Eu me mantive firme com o processo, foi da ética global, que é a cosmoética que nós falamos aqui hoje. Isso aí me criou problema. Muita perseguição, me bateram, fizeram o diabo, tive que fugir, uma opção de coisa. Mas isso não está registrado, não. Ficou para depois. Mas foi vida lá na China. Tudo por causa desse processo, tudo nasceu daí. Agora, hoje, então, eu quero convocar vocês para a terceira reunião do Conselho dos 500. É das 15 às 17 horas no discernimento. A pauta é aprovar as diretrizes gerais do plano diretor da Cognópolis de Foz do Iguaçu. Deliberar sobre a criação da Associação de Moradores do Bairro Cognópolis de Foz do Iguaçu, a partir da criação de uma comissão de instalação. Eleição de 4 novos conselheiros para a comissão do Conselho dos 500. Comunicações e informativo da Cognópolis. Apresentação do Observatório Social de Foz do Iguaçu. Agora, aqui tem a síntese do plano diretor da Cognópolis de Foz do Iguaçu, com as coisas todas. De modo que, 3 horas da tarde, nós estaremos lá. Agora, eu queria convidar vocês também para hoje, mais tarde, tem aí o último romance de Balzac, que é o filme do Geraldo Sarno. Agora, é a direção dele. Agora, vale a pena vocês verem, porque lá aparece o Osmar Ramos Filho, explicando também as coisas do Cristo Espera por Ti, e tem também o filme sobre a pele de Onagro, que é interessante. Agora, eu só apresento umas coisas no início. Eu estou chamando a atenção mais é pelo Osmar. Vocês vão ver o Osmar falando da história. De modo que vale a pena ver esse filme. O horário lá é 8h30. 8h30, né? Tá certo. Esse é o grande cinema seu, não é isso? Cineclube. Cineclube, seu gerente, né? Seu gerente. Agora, outra coisa, no dia 15, ou 13 a 15 de novembro, nós vamos ter o Consincobaia voluntário do Conscienciograma. Você quer aumentar a sua criticidade sadia e compreender melhor a si mesmo? Singularidade, 2 pontos. Ambiente de interconfiança otimizado para autoexposição. Despojamento para interassistência, dar e receber feedback. Aceleração evolutiva através do autoconhecimento. Ajuste da autoimagem através da heterocrítica cosmoética. De modo que os conscienciômetros é a Flávia Gutzi e o João Aurélio. Está aí. Vale a pena quem não esteve aparecer. É em novembro, tá certo? Dia 13 de novembro. Agora, gente, como é que nós ficamos então com vocês? Hoje eu tive assim uma espécie de puxão de orelha dos amigos extremistas, sabe? Me mostrando a minha realidade de burrice, que eu vivo falando para vocês que eu sou burro. Então, o negócio não é fácil. Eu estava explicando isso na hora do almoço aí para a turma que estava lá almoçando comigo. O problema todo é que são 2 homens e 2 mulheres. Agora, eu acho que é da turma que trabalha lá com o IEC. Eu lembrei de uns 2 aí, uma senhora que está lá no meio e tal, que eu já conhecia. Agora, o problema todo é o seguinte: eles vieram para me falar algumas coisas daquilo que eu estava fazendo, o negócio todo, e falaram para mim só para lembrar os meus lápis. Sabe o que é lápis? Não é caneta, é lapso. É o hiato. Tem vários nomes para esse hiato, né? É a deficiência, o vácuo, o vão, o que faltou, a falta, a falha, falando aqueles negócios do dicionário analógico. Agora, o que é? É uma coisa muito simples. E eu comecei, né? Aquele negócio de sorvete na testa, né? Como é que eu sou burro? Pelo seguinte, eu trabalho com isso há mais de 50 anos, com o processo da consciência.
Agora, a gente veio falando aqui nas técnicas, por exemplo, de análise, de teste, de exame, processo evolutivo. E eu também estudo tudo sobre fenomenologia e parafenomenologia. Agora, eles me lembraram, assim, tem uma coisa que você não falou. E realmente eu não tenho também nos meus guardados. Agora veja, eu doei tanto material que está lá na Holotec e no Holocico. E eu ainda tenho 22 armários de material. No entanto, não tem esse item. Agora, qual é o item? Nada mais, nada menos, uma coisa simplíssima. É a interação da sua consciência com o fenômeno, com o fato. Qual é o fato predominante no seu período evolutivo hoje? Então, o que eu fiz? Eu já fiz lá, vou fazer um verbete, já coloquei dos 14 lá da minha escala evolutiva, eu peguei 13 que tem, porque com os réus lá é repetida. Então, eu peguei 13 e coloquei o fenômeno de cada um, correspondente a cada um. Por exemplo, consciência é da consciência livre. A cosmoconsciência é do serenão. Por exemplo, extrapolacionismo, que ocorre mais é com o tenepsista. E por aí vai. E como é que eu nunca fiz isso? Eu já toquei um ou outro assunto, mas isso eu não atilei, eu não atinei, eu não pensei. Tá? Quer dizer, sou burraldo, burrildo e burrode. Aquilo que eu falo para os outros aí, que eu também entro nessa. E outra coisa, eles chegaram comigo naquele dedo que eu falo, o dedão do seu nariz, o dedo do seu nariz. Eles fizeram a mesma coisa comigo. A hora que eles me lembraram disso, eu dei todas as... E não adianta você se defender. Falar que você está num corpo humano, que eles estão no psicossoma. Não adianta nada disso. O processo é esse. Realmente, eu caí de 4 nessa. Né? Isso aí é um erro. Agora, vamos recuperar. Eles me chamaram a atenção e falaram assim, nós vamos dar uma ideia. Você agora se vira com essa. Pensa bem o que está faltando, como é que é. Então, eu tenho que estabelecer muito, justamente as conotações, os confrontos, cotejo, que é, lá no fundo, é o dicionário analógico. E o transmentor já tinha falado para mim, para eu dar valor para o que eu tenho atrás da testa. E no caso não é a ideia, não, é o dicionário analógico. São os dicionários que tem aqui. Entende? Então vocês vejam, aquele negócio que eu falei, foi isso que eles quiseram me lembrar. Uma das mulheres falou para mim, você um dia falou que você queria encontrar com o Serenão e para ele dar 50 ideias para você fazer os verbetes. Nós estamos trazendo uma para você. Agora, então, por aí vocês vejam que por mais que a gente estuda, sempre tem mais coisa para estudar. Tá certo? Eu reconheço e vivo falando para vocês que eu sou burraldo, burrildo também, burroide, tem as minhas coisas, tem lacuna, tem falhas, fissuras, deficiências, igual todo mundo. Por isso que eu falo que eu não sou, não posso ser, não dá para ser ainda o caminho do transmentor, aquela coisa toda que eu falo para vocês, eu reconheço. Agora, aqui outra pergunta. Até certo ponto, a radicação vitalícia na cognópsis pode ser considerada antonímia da movimentação migratória? Não, não é antonímia. Porque a pessoa faz a radicação aqui e faz a movimentação migratória. E ela já vem de uma movimentação migratória. Porque todo mundo que está radicando aqui já veio de fora. Já é o efeito da movimentação migratória. Esse pode ser um dilema do voluntário conscienciológico. Ficar na cognópsis ou estar ou voluntariar em outra cognópsis que está sendo estruturada. Não. O problema da pessoa é ver onde é que ela pode funcionar mais na execução da sua proex. Isso é que interessa, mais é conversa fiada. Agora, a movimentação migratória nossa já trouxe, atualmente são 596 pessoas que estão aqui. Agora, existem aqueles que não são da migração, que são de Foz. Essa semana mesmo eu estava falando, nós não sabemos quantas pessoas de Foz hoje trabalham conosco. Essa semana eu tive gente aí, várias pessoas de Foz. Tudo está funcionando conosco. Agora, eles estão trabalhando já nas ICs, nas empresas, tem alguns que aparecem aí no Holocico, o nosso trabalho, tudo é gente daqui.
Isso também nós não sabemos quantas pessoas são. Eu não sei. Eu calculo que são algumas dezenas atualmente. Depois de 15 anos é uma coisa normal. E tem outra coisa também. Alguns desses migrantes que vieram para cá, tinha parente aqui. Isso então ampliou com eles, entende? Mas esses também ainda não foram, nunca, sabe, explicitados aí, nunca se fez uma estatística disso não. Professor, aqui. Sim. Eu gostaria de saber sobre o processo migratório do Ubaldi, da Itália para cá, onde ele começou o trabalho dele lá na Itália e terminou no Brasil. O caso dele é o seguinte, lá ele ficou muito decepcionado com a Igreja Católica, que colocou o livro Grande Síntese no Index Librorum Prohibitório. Agora, em vista disso, então, ele queria ver se entendia mais, e as coisas espíritas davam alguma ideia para ele dentro dos processos. Entende? Devido à comunicação psicográfica, psicofônica e outras coisas mais. Porque ele recebia aquilo como se fosse de uma consciência extrafísica, que ele chamava de sua voz. Agora, com isso, então, ele resolveu vir para o Brasil, porque aqui ele era mais acolhido. Entende? Na Itália, com aquela padraiada, o catolicismo, o Vaticano e o povo contra ele, ele se sentiu expelido da própria terra dele. E tem outra coisa muito chata. Ele era da área lá de Gúbio. Gúbio é a terra do Chico de Assis. Você está entendendo como é que é? Então é o cara que sentiu um vilão do lugar do santo. Você está entendendo? Aquilo, ele que era católico, aquilo chateava muito ele. Mas você acha Eu acho que ele ficou, no fim da vida, mais ensimesmado, mais introvertido, mais quieto, do jeito que ele era, devido a essa mágoa que ele guardava com ele. Ele não conseguiu tirar isso. Eu conversei muito com ele, sei que foi assim. E não dava para falar, porque eu era muito moço perante ele. E ele era uma pessoa de uma energia formidável. A força presencial dele, você sentiu o processo de energia. Mas você acha que, no final das contas, a saída dele de lá para cá, embora tenha alguma coisa de fuga aí no meio... Não, foi um jeito dele sobreviver, porque senão todo o trabalho dele ia por água abaixo. Na Itália eles estavam combatendo ele. Então, no Brasil, ele foi acolhido, teve ambiente. Foi consciente. Nós todos fizemos muita festa, muita coisa para ele, muito salamaleque. A escolha foi consciente, então, dele. Foi tudo assim, ele ficava sabendo. Aquilo era para ajudar o fim da vida dele. Ele já chegou, já estava de muita idade, durou pouco. Sim. E pelo que você percebeu nessas conversas com ele, ele estava mais ou menos próximo à desperdicidade ou não? Não, o que é isso? Esquece isso. O homem estava com mágoa, dava valor para a grande síntese. Ele não viu que a coisa mais séria dele era o sistema que ele escreveu, aonde ele estava falando de clarividência viajoura, mas ele não usava o nome, ele não entendia de fenômeno. Entende? E outra coisa, você não via ambiente naquela circunstância para falar com ele, qualquer coisa nesse sentido, já não tinha mais jeito. É igual o Chico Xavier, que também já tinha um nível. Não dá para passar daquilo. Tem pessoa que não tem jeito, não. Tem que ir com calma. Não vai. Agora, recentemente, esteve aqui uma pessoa também de idade. A gente falou para cuidar da saúde, essa coisa toda. E eu, só de sentir a presença, eu nem fiz arco voltaico, nada. Mas senti as coisas todas e falei que devia ser feito uns exames, um check-up muito sério, inclusive cardiológico, ver a pressão e outras coisas mais. Quando a pessoa saiu daqui, ela não conhecia nada. Cada idade vai levando no bico, empurra com a barriga. Ela entrou num lugar lá, no lugar onde ela foi, aí no Brasil, que eles dão um banho de sal na pessoa. É tipo sal grosso, mas é de sal mesmo. Agora, o que se passa? Ele teve uma crise hipertensiva depois. Por quê? Não tem ideia. Como é que vai entrar? É igualzinho eu. Uma vez me chamaram para entrar lá naquela lagoa de Saquarema. Eu falei assim, você está besta? Você quer me matar? Qual a sua intenção? Porque lá é só sal, tudo quanto é lado. Negócio de vida e hipertensão, isso é um perigo. Sal entra, poros, esse negócio todo, piora tudo. Entende? É igualzinho tomar um banho quente. Eu ir numa sauna. Sauna mata. Sauna na Finlândia é bom. No Brasil é loucura. Eu sempre combati isso aí. Você vai ter sauna no Rio de Janeiro, do jeito que é que tem alguma. Isso é uma loucura total, absurdo.
Quer dizer, juntou a fome com a vontade de comer para matar. É morticínio, é mortífero. Então vocês vejam, esse problema de idade não é fácil. Uma pessoa pode saber muita coisa, mas ninguém não sabe nada sobre a saúde, sempre pode entrar numa dessas. É aquilo que eu falei, o ideal seria, se eu tivesse um monte de possibilidade, eu ia colocar todo mundo estudando fisiologia humana. Pelo menos. Está entendendo? Seria o ideal. Na página 11, efeitologia. O primeiro efeito, os efeitos reveladores da autoconsciencialidade. Da autoconsciencialidade, embutido nos questionamentos pessoais. Poderia então, explanar mais sobre esse efeito? O caso é o seguinte, por exemplo, tudo que você questiona igual agora, isso aí é um questionamento que você está fazendo uma pergunta. Então veja, o que é que isso expõe, revela, abre para a sua cabeça do ponto de vista da autoconsciencialidade? O que é que você precisa? Alguma coisa até nessa pergunta tem, é isso aqui, a própria pergunta já é. Entendeu? O processo é esse. Nesse contexto, a tertúlia ela é um ambiente favorável à pessoa conhecer a própria consciencialidade pelos a própria consciencialidade, conhecer a si mesma, saber tudo, é a conscienciologia. Né? A conscienciologia, antes de tudo, ensina a pessoa o que ela é. Quer dizer, a própria pessoa chega à conclusão do que ela é. Agora, através dos princípios da conscienciologia, fica mais fácil. Né? O caminho aí é esse. Agora, são os efeitos reveladores da autoconsciencialidade. Agora, por exemplo, isso, a hora que você perguntou, mostra o seu interesse no processo da pesquisa, o seu questionamento, sua pergunta, a sua investigação. Você quer fazer uma abordagem do processo. Isso também está mostrando o nível da sua autoconsciencialidade. Quando tem um processo de assistência, professor Aldo, por exemplo, de desassédio, se a gente ficar atento aos questionamentos do assediado ali no caso, a gente pode ter mais dados do que se o assistente... Pode, você vai saber de tudo, você sabe do passado dele também, através disso. Outra coisa, o próprio assediado, se ele começar a ver o assediador, ele vai entender muito a si mesmo. E se o assediador consegue influir nele, é porque tem afinidade. Há uma empatia, há um rapport. Isso é o passado. Tem raiz do passado ali dentro. Então, a pessoa, pelos assediadores dela, o tipo, a tendência, o assediador está xingando o quê? Quais são os palavrões dele? Pelos palavrões você pode entender seu passado. Isso é terrível pensar, mas é verdade. É soco na cara e fratura exposta. Mas é o fato. Eu posso colocar como uma técnica de desassédio, professor, quando a gente chega e faz a pessoa falar? Até um certo ponto, mas olha, esse negócio de fazer a pessoa falar é difícil. Porque tem muitos que falam e leva para casa. Você fala para ele, ele leva para cá e não fala nada. Ele vai remoer aquilo um pouco. Tem muita gente que eu falo aqui e não fala nada. Uns dias depois conversa comigo lá embaixo. Tem disso. Então, o processo de autoconsciencialidade, ele aparece em tudo que a gente pesquisa ou aborda. As abordagens, as análises, ou seja, são importantíssimas. A relevância nisso aí para a gente estudar, né, a nossa realidade. Vale a pena ver. Quem é que está com o microfone? Tem alguém? Pode falar. Aqui na página 11, na interaciologia, tem a interação consciência visitante de curso intermissivo e professor itinerante. Você pode falar um pouquinho disso para mim, por favor? O caso é o seguinte, a consciência visitante do curso intermissivo e o professor itinerante é mais ou menos uma condição, você está entendendo, do que acontece um com o outro. O professor itinerante, ele sai da matriz dele, da cidade que ele está, e vai dar aula à distância. Esse professor da conscienciologia, ele sempre tem uma assistência muito grande.
maior que a média da vida dele. Por quê? A hora que ele está sozinho, dando aula em outra cidade, que às vezes ele nunca nem foi dar a primeira vez, ele vai ter que fazer, ou dar resposta para as perguntas da turma da administração, o povo que aparece, gente que ele ignora, um monte de casos que às vezes eles vão perguntar. Então, ele precisa de assistência, e ele tem assistência para isso. Então, a pessoa desenvolve mais depressa. Depois da TENEPS, uma das coisas que mais coloca a pessoa rapidinho em matéria de desenvolvimento parapsíquico é os cursos itinerantes, da itinerância, a docência itinerante. Isso aí ajuda muitas pessoas. Agora, no caso aqui, a consciex visitante do curso intermissivo, ou ela pode ser uma consciex que é um aluno e pode ser também professores. Por exemplo, esses 4 que eu vi essa madrugada, eles trabalham com curso intermissivista e outra coisa, eles são da turma do AIEC, que estuda muito o processo da consciência intraconsciencialmente. Então, tudo isso, eles são visitantes. Eles visitaram a gente aqui temporariamente. No caso, eles são professores também itinerantes. Então, mistura uma coisa dessa, uma com a outra, você vai começar a entender essa movimentação. Isso tudo faz parte da migração. É o problema da mudança de localização dentro da sociologia, da vida humana e da vida extrafísica. Essas coisas estão sempre juntas. Agora, foi por isso que eu comecei a estudar as coisas da conscienciologia, chamando a atenção para o povo, de modo geral, da projeção lúcida. Que é a projeção muito importante, que a projeção é a comunicação. É uma mudança, é uma migração, a migração interdimensional, das mais sérias que tem. Por quê? Você pode estudar, aprofundar a sua paraprocedência. Isso tem um valor extraordinário. Você saber de onde você veio, toda a filosofia armada em cima desse questionamento. Dom Covim, Proncovô, Oncotô. Quer dizer, onde é que eu estou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Isso é um negócio seríssimo. A gente tem que pensar bem como é que é. Agora, a projeção, ela permite isso com o tempo. Se a pessoa desenvolve mais e fica mais veterana na projeção, ela acaba, às vezes, até chegando na sua paraprocedência. Demora, custa, é problemático, é difícil, é mais complexo, mas a pessoa consegue. É difícil, por que difícil? É difícil porque nem todo mundo está preparado energeticamente para ir até lá. E nem todo mundo está preparado intraconsciencialmente para saber o que vai encontrar. Tá. Às vezes ainda não está na hora. Como diz nos filmes americanos, a pessoa ainda não está pronta. Ainda não está na hora, não está madura para ver de onde ela veio, todos os compromissos que ela tem que atender enquanto está aqui. Então, como é que fica? E outra coisa, uma boa parte da turma que deseja voltar para a paraprocedência é gente jovem. Quanto mais jovem, mais problemático é. Agora, o impacto é terrível, porque o cara, às vezes, ele está com 15 anos, sai do corpo, chega lá e vê, como é que fica? Dá um problemão. O cérebro dele não está nem ainda bem constituído, ainda não está maduro. Entendi. Você entendeu? Sim, entendi, sim. Agora, esses é aqueles negócios que eu estava falando um dia desses, que eles falam para mim, fala esse negócio do jovem. É um desses que estão aqui, os 4 estão aí. Fala o caso do jovem. Eu não ia falar, nem estou lembrando disso. É aquele negócio que eles... É o paraponto. É o tal negócio do... Espírito Santo de orelha. Que eles são. Mas, que mais? Quem é que está aí com... É você? Pode falar. Então, eu queria saber... Essa neutralidade do movimento, né, da movimentação, depende muito desse discernimento quanto à maturidade das prioridades, né?
saber se está na hora, se amadureceu, se vai ou se fica. A maturidade para a pessoa ver o que é o importante, o meu essencial, o que é o ideal que eu devo fazer. E outra coisa, de acordo com aquele momento evolutivo, a idade da pessoa, o que ela já tem, o pé de meia que ela já construiu, ou a profissão que ela já conquistou, o currículo vitae dela, isso aí é muito importante. E ela mudar nesse sentido. Por isso que eu falei com a turma, eu falei assim, ó, nós estamos fazendo as coisas em Foz, agora que já está constituído, isso depois de 5 anos que nós estávamos trabalhando aqui, mas eu estava sempre viajando. Vinha para cá e viajava. Às vezes teve ano que é assim, de 2 em 2 meses eu estava em Foz. Agora, quando chegou em 2000, eu falei assim, agora eu não vou viajar mais. Vou ficar aqui porque eu tenho que honrar o povo que está chegando para cá. Lá no fundo eu não tenho tanta culpa, porque eu não chamei ninguém, né? Seriamente. Foi 1 ou 2 só que trabalha comigo só. O resto eu não chamei. Vocês vieram porque quiseram. Tem vários nomes para isso. Um deles é porque são oferecidos. Quer dizer, não fui eu, mas eu falei assim, mas mesmo sendo oferecidos, eu não posso ir embora. Isso falta moral para mim se eu deixar a turma na mão. Então foi por isso que a gente começou logo em seguida. 2 anos depois eu comecei com a tertúlia, já faz 8 anos. Faz 10 anos que nós estamos aqui. Definitivo. E eu realmente deixei de viajar. Eu fiz acho 3 viagens nesse período. Teve viagem que foi só aqui perto, uma delas foi só a Cascavel, uma coisinha. Eu estou cumprindo o meu mandato. Então, mas assim, você tem que, pelo menos em alguns momentos, fazer a reavaliação, né? De se a sua estada naquele lugar... Você veja bem, eu estudei vários anos para saber para onde eu iria migrar. Quem migrou para Foz fui eu. Vocês vieram no vácuo. A situação é essa. Tudo de caso pensado. Tudo pensando. Só que isso aí, por exemplo, em relação às cláusulas já pré-estabelecidas de PROEX e tal, isso pode mudar, né? Porque a vida humana é dinâmica, a coisa muda. Pode. Né? Agora, o problema todo é esse. A mudança toda tem que seguir o rendimento da programação existencial. Se está seguindo, não tem nada. Toda mudança é útil. Vale a pena. O problema é manter a produção. Olha o produto, olha o saldo da sua ficha evolutiva. Olha se você está sendo prolífico. Você está como? A gente não pode ser estéril. Esse aqui é o difícil. Esse aqui não dá. Valdo, Sim. aqui, ó. Esse movimento de migração que a gente faz, às vezes tem uma meta, sabe que aquilo está dentro do que quer fazer realmente, mas há toda uma ressocialização na chegada do lugar. Como que agora, a gente pode estar... O nosso amigo lá que examinou e que fez aquela reportagem lá do Rolling Stone, ele é sociólogo, ele estuda essas coisas na universidade, é professor. E ele que fez a reportagem. Agora, ele comparou pela primeira vez a nossa migração da Conscienciologia de Foz com a migração que foi desenvolvida pela Itaipu. Só que tem a Itaipu. Agora, o que se passa com a Itaipu? A Itaipu foram mais ou menos 22 mil pessoas que eram os operários que vieram trabalhar na Itaipu. E isso aí criou um problemão danado para Foz depois. Por quê? A hora que acabou a Itaipu fez tudo, essa turma não foi encaminhada. Por isso que se criaram várias favelas. Tem gente que andou estudando isso aí, acha que tem 4 favelas daqui que nasceram dessas 22 mil pessoas que não tiveram lugar para ir. Então, veja, a migração foi muita gente, 22 mil pessoas, pelo menos. Mas eram operários. Agora, o homem lá comparou. A Conscienciologia está fazendo a mesma coisa, mas num nível melhor. É menos gente, mas a qualidade é melhor.
em vez de operário, a maioria de vocês tem curso superior. Então isso muda. Ele mesmo previu, falou assim, ó, Foz vai mudar tudo. A cidade universitária vai aparecer aqui, independente disso. Vocês vejam bem, só aqui na questão do CAEC, nós temos 100 professores diferentes. Quanta gente aí que é mestre, tem doutorado, tem tudo isso. Então, essa migração é uma das mais sérias que o Brasil já enfrentou. Essa nossa. E ninguém dá valor para isso até agora, ninguém nem viu. Ele viu porque ele é professor, veio examinar, fez o levantamento de Foz, ele não fez entrevista só comigo, ele fez entrevista com todo mundo. A reportagem está aí, é só ver. Aquela do Rolling Stone. Agora veja, quem é que vai contra os fatos? Isso é fatos e para fatos, não adianta ir, é um fato. E outra coisa, de lá para cá já aumentou, naquela ocasião ainda não tinha assim 600 pessoas do jeito que tem hoje. Tinha um pouco menos, estava caminhando, mas hoje já tem 600 pessoas. Por isso é que tem dezenas de empresas, 17 ICs. Isso tudo mostra que já tem alguma coisa consistente, palpável. A conscienciologia não é uma coisa à toa. A conscienciologia, por exemplo, já não é igual a essas tantas ideias que tiveram de avanço dos processos sociológicos para a pessoa estudar, igual aquele Joviano Torres, que andou escrevendo um verdadeiro tratado, um negócio, mas ficou só naquilo. Ele não plasmou o processo, ele ficou só na teoria. Ele estudava o problema quase que levando para a tudologia, um processo de visão maior da história. Mas ficou só nisso, morreu. Ninguém deu valor para aquilo. Tem um livro dele lá embaixo. Joviano Torres. É só pegar, qualquer um pode ver. Por exemplo, a conscienciologia já não é isso mais. Nós não somos Joviano Torres. Nós não vamos fracassar do jeito que ele fracassou. Ele ficou na teoria. Ele não plasmou nada. Nós não. Já criamos essas instituições, estão fazendo um bairro aqui. O processo é plasmado. A plasmagem, há uma concretude no problema. Isso aí é muito sério. Se a gente não faz uma base física, a ideia é volátil, ela vai embora. Palavras o vento leva, né? Não fica. Tem que ter uma coisa mais consistente. Por isso que é igual o Joviano Torres. Uma vez eu pedi para a Nara, ela fez uma exibição de todos. Por exemplo, a metablética. São dezenas dessas linhas de conhecimento que morreram, ficaram no livro, não saíram dali. Como é que fica? Eu mesmo tive um amigo meu que eu incentivei ele escreveu um livro, que era o Mahab, escreveu um livro sobre a vamos dizer, no caso aí, a parapsicanálise. Tem um livro dele lá embaixo, mas ficou só nisso. Ele não plasmou, não levou a coisa na prática, ficou só no... Então, há muita teoria nos livros, que não saiu das páginas do livro. Elas não caminharam, não se constituíram em fatos, coisas, objetos, realizações, obras. Joviano Torres, ele abordava a multidimensionalidade? Como é que é? O Joviano Torres abordava a multidimensionalidade? Alguma coisa de processo mental, mas não era do nosso nível. Ninguém abordou essas coisas da consciência do jeito que eu estou fazendo, não. Será que é por isso Agora, que ficou... ele quis foi mostrar uma coisa do ponto de vista geral. Um outro que fez isso há muito tempo na Inglaterra foi o Jeremy Bentham, aquele cara que era o filósofo. Ele escreveu sobre os processos do panóptico, com as coisas todas, a partir de criminosos, mas também muita coisa. Hoje eu não nasci, então esse aí até é citado. Agora, esses outros brasileiros, você sabe, do Brasil, na época que eles escreviam, o português era o túmulo do pensamento. Você escrevia, o seu pensamento morria. Atualmente é que as coisas saem mais, porque tem mais gente, já há mais contato, comunicação. Professor. Mas antes, é como eu falava, o português é o túmulo do pensamento. Você escreve, morreu sua ideia. Hoje não é mais. Hoje já tem gente que lê.
Professor, o nível, seguindo a linha da pergunta da Jussara, o nível de elaboração cognitiva seria um indicador de que essa migração está tendo resultado positivo? O problema todo não é só homeostático? isso, não. O problema é a reciclagem. Sim. A pessoa está fazendo alguma reforma intraconsciencial, isso é que interessa. Mas a conversa fiada. Agora, dentro da sociologia, o que interessa é isso. É a mudança da personalidade, do egão em si. Tá. E é isso que está acontecendo aqui. As pessoas mudam aqui. Elas ficam até mais bonitas, menos poluídas, melhoram a pele, não fica tão encardida. Em foto melhora tudo. Sim. Não é só o processo intraconsciencial da conscienciologia. Há o problema também de menos poluição. Parte dessa mudança ocorre devido ao próprio feedback das pessoas. Não, e depois começa a vir um contágio, a chamada contaminação Um contágio cosmética. positivo. Uma coisa, um exemplo, com 5 cobaia. Sim. O problema é com 5 cobaia. Todo mundo sendo cobaia. Agora, o que ainda é interessante é o seguinte, nesses últimos dias, nós estivemos estudando 2 tipos básicos, sérios, para começar, de exame da consciência, tá certo? Para análise e avaliação do ego. Agora, isso aqui é uma consequência dessa avaliação. Certo. Tá certo? Foi eu falar demais os negócios por aí afora, fora do Brasil, no Brasil, etc., que vocês apareceram. Se eu não tivesse colocado a boca no trombone, ou seja, no microfone, ninguém estaria aqui, porque não saberia que isso existia. Sim. Quanta gente está só descobrindo a conscienciologia agora? Tem tudo isso. Valdo. Reportar mais a questão da imigração que veio da Europa antes. Nós somos filhos, netos e bisnetos. Você, que é italiano, oriundi, aqui, oriundi. Eu saber estatisticamente, deve ter havido algum planejamento para se encontrar aqui no Brasil em relação Algumas dessas pessoas, sim. E as outras que nasceram lá e depois vieram para cá. Por exemplo, a Laura. É um caso clássico. Tem muita gente nesse sentido. Agora, os afins se atraem, né? Eu queria saber, para você, para aprofundar se houve essa programação que houve estatisticamente. Não houve alguma coisa. Houve tanto que teve até o negócio do pandeiro. Eu estava mostrando hoje para a turma lá no almoço o seguinte. Uma desses 4 que apareceram aí hoje, que estão por aqui, é uma mulher que ela é um anjo. A apresentação, as coisas dela, ela é impressionante. Mas é um anjo que não é uma criança, é um anjo adulto, uma adulta. Agora, eu sei que eu conheço por causa do processo do pandeiro, era gente que aparecia no pandeiro para falar. Entendeu? Então é turma boa, é gente boa. Há muito tempo que eu não via. Mas essa dona eu não esqueci por causa do jeitão dela. Ela é um anjo, anja, como a gente chama, né? Anja. Pela apresentação. Parece que ela morreu assim. Entende? Ela morreu, parece, na última vida dela, então ela permaneceu do jeito que era. Só consertou as feridas, o negócio da morte, mas ficou do jeito que era. Ela era muito moça, muito bonita. E ela tem muita força presencial. Então essa eu não esqueci. E eu lembrei que é do pandeiro. Entendeu? Agora, veja, o pandeiro, a última vez que a gente funcionou com gente lá foi em 85. Fazem 25 anos. Agora, eu não esqueci a dona, extrafisicamente. O que é que esse povo está fazendo? Ela não ressomou, está todo mundo trabalhando. Esses outros que estão com ela devem ser do mesmo tipo. Esse povo está tudo trabalhando na Reurbex. Agora, principalmente, essa imigração, no final do século XIX, eles já tinham uma programação, porque nós nascemos. Tinha, mas isso aí tem que ver os processos de geração, as décadas que vão passando, ver a conveniência do grupo que está renascendo. Tem uma série de condições. Outra coisa, a pessoa não pode sair e deixar a família nuclear sem mais nem menos. A saída de casa, ela às vezes acarreta uma série de problemas de vidas dependentes. Isso tudo entra, sabe, em conta, para a pessoa levar em consideração, examinar os detalhes. Ou talvez essas famílias vieram e a gente foi depois, não sei.
Foi, aí varia. Mas o caso é isso aí. Entende? Tem gente que é da rabeira, né? Que é da lanterninha. Outros já vieram no bolo. Outros são da primeira hora. Tem gente que não apareceu. Tem tudo, tipo, depende do que era. Tem os da última hora, esses são os retardatários. É aqueles que custa chegar aqui, etc. E tem aqueles que nunca vieram. Esses são os ausentes. Né? Tem de tudo. Professor. Sim. Na holotecnologia, sim. Por que o senhor colocou esse quarto item da polêmica? A polimoteca. Pode falar um pouquinho? A polimoteca ela é seríssima. Por quê? Nós estamos mexendo com a sociologia. A sociologia, todo mundo mete o pau. Tem muita polêmica, tem muita discussão. É a sua área da política. Sociologia, política, conviviologia, tudo é parente, né, um do outro, né? Muito sério. Muito obrigada. Tá certo? Paulo. Sim. Aqui no B, letra B de Paulo. Primeiro, em relação àquela relação da psicanálise com esses assuntos, o Ernesto Bozano também andou. Eu já li alguma coisa dele que ele relacionava o inconsciente, lá, as coisas do Freud, com a multidimensionalidade. Era muito antigo e muito superficial. Sim, era superficial. Nosso amigo, por exemplo, o Mahabi, ele escreveu, tem um livro lá, para a psicanálise. Agora, ele, naquela ocasião, admitia a psicanálise. Eu acho que depois ele viu as bobagens que tinha. Ele escreveu com esse nome mesmo? Para a psicanálise. É só procurar na Holoteca que tem lá. Entendi. Esse rapaz, eu ajudei a ele. Ele era professor do IASIT. IASIT é aquele curso da rede de inglês. Sabe? Sei. E ele é que trouxe o IASIT para o Brasil. Ele era um libanês da corte do Líbano. Sabe, dos árabes lá. Tem duas perguntinhas. Você falou hoje que a extrapolação tende a acontecer mais com o tenepsista, as extrapolações. Sim. Eu queria perguntar sobre extrapolação e sincronicidade. A pessoa que começa a ter mais extrapolação relacionada à sincronicidade seria o fato da sincronicidade acontecer com aquela pessoa ou o fato dela perceber a sincronicidade que antes ela não percebia? Aí tem que saber dela. Mas se esses fenômenos ocorrem com mais frequência, se há uma incidência maior na vida da pessoa num determinado período sobre aquilo, é porque os amparadores estão fazendo isso para chamar a atenção dela. Tá, isso se traduz no fato dela perceber com maior frequência, e não que já não acontecesse, né? A sincronicidade é apenas um processo de forma. O que interessa é o conteúdo dos fenômenos. Sincronicidade ainda não é o conteúdo. Sim. Tem que ver por que ocorreu. Sim, mas é analisando... A sincronicidade sempre tem uma convergência ou confluência de alguma coisa. Por que deu no megafoco daquele jeito? Qual a razão? Preciso saber por quê. Você está falando de interpretar o fenômeno, né? Tá. Tudo precisa de interpretação. Tá. E outra coisa, existe uma outra coisa séria, estão falando aqui de novo, que é a reinterpretação. Que é a reverificabilidade das suas conclusões. Porque a sua primeira conclusão foi fraca, foi primária. Então é preciso de ver depois, você teve mais experiência, sua visão se ampliou, você vai cair na cosvisão que eles desejariam. A mensagem é a da cosvisão. Mas a partir de um novo fenômeno ou com o mesmo? A monovisão, a pequenininha, a pontual. Sim. Eles querem a abrangente, a panorâmica, a grande. Mas a partir de novos fenômenos, não ou reinterpretando. Novas vidas, ou seja, novas horas de vidas, novos dias de vidas. Vivência. Você vai fazer uma reverificação no assunto, reinterpretação. Do mesmo fenômeno, às vezes, né? Do mesmo fenômeno. Veja bem, é o processo que a gente fala aí da exegética, mas repetida, a neo-exegética. Tá. Então é uma análise, a reanálise do processo com outros olhos. Sim. Tá, entendi. Você entendeu? Tem uma outra perguntinha que é a seguinte: você outro dia falou que a gente, o tenepsista, enquanto ele não dessoma, ele não tem muita noção dos efeitos e até da produtividade dele, vai ter mais noção depois. No seu caso, uma pessoa que atinja a OFX, isso se torna mais claro
antes dela dessomar? Fica mais, alguma coisa, mas não tudo também. Porque você não vai ciscar, você nem tem tempo para isso. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu não posso estar perdendo tempo com os parentes do povo que eu atendi ou qualquer coisa. Você tem que deixar para lá. Agora, você tem já alguma noção pelo seguinte, os reflexos que tem disso. Há uma porção de retorno dentro do processo. Porque na OFIEX, você vai mais para a intimidade da vida do assistido. Na TENEP você quase não entra. Entende? Isso em virtude da indireção da TENEP. Você vai e conversa com o assistido ao pé do fogo, na intimidade. Vamos dizer, o processo daquilo, a reunião de pijama. Você sabe que tem a festa do pijama, né? Essa semana, de ontem para hoje, estão fazendo uma aí, as mulheres. Então, todas elas ficam de pijama, numa casa só. E passa lá, durante a noite, etc. Tal. Aumenta a intimidade. Essa noite eles fizeram. Eu estou esperando alguém que foi lá para ver como é que foi a festa de pijama. Eu não estou sabendo dessa não. Eu compareci à festa pelo seguinte, tem gente que está usando pijama, viu? Então, isso aqui é a festa do pijama, você sabe. Você indiretamente você foi na festa. Então. Indiretamente você foi à festa. Eu estou explicando o que é. Essa indireção tipo da festa é o que faz a TENEP, você não ter noção das consequências. Assim, você nem sempre está sendo atendido uma pessoa em loco. Mostrando, através da festa do pijama, indiretamente, o que está acontecendo. Sim, entendi. É a mesma coisa, na OFIEX acontece isso. Você sabe o que é por causa dos reflexos. Aquilo vem, você acaba analisando tudo. Sim, mas, por exemplo, na TENEP... Tem outra TENEP... coisa também que mexe nisso. São as pessoas afins. Você começa a atender determinado tipo de assistido, que é da mesma linha do outro. Quando você vê, você tem uma visão de conjunto enorme, de um grupo inteiro. E outra coisa, se você se sai bem, os amparadores vão despejar gente em cima de você daquela mesma modalidade, daquela mesma especialidade, daquela mesma linha de manifestação, ou se você quiser, a mesma linha de deficiência que precisa de assistência, entende? Então, isso é um fato. São coisas que já pegam. Na OFIEX, é isso que você tem que pensar. O assistente, o ofiexista, ele entra muito mais na intimidade do assistido do que o tenepsista para o assistido. Está claro? Olha a lógica, que você pensa que você vai ver como é que é. Na TENEPS, por exemplo, você está doando suas energias e não necessariamente a pessoa que está sendo atendida está sendo atendida em loco, ali pode estar sendo indiretamente enviada a energia, não sei exatamente, canalizada para... Mas a coisa mais séria da OFIEX é o povo que entra lá. O internado, sabe? Porque lá é um internato efêmero, fugaz, sabe? Provisório, mas é. Às vezes equivale a um hospital parasanitário, é a mesma coisa. Então isso aí é que pesa na balança, né? Vale a pena ponderar. Isso que você comentou da sincronicidade ou de qualquer outro fenômeno, da gente fazer a releitura, a revisitação do fenômeno, daí a importância do registro, né? Quando tem o registro, a gente consegue fazer uma releitura duas décadas depois. Tem outra coisa, eu não admito boa memória para nenhum de vocês. Não admito mesmo. Eu vejo tanta falha. A riqueza. Eu não tenho assim, a minha memória é boa para o meu gasto. Mas não é uma memória, por exemplo, de uma quadrilha de elefantes. Não é. Eu desejaria que fosse. Não é. Agora veja, eu que trabalho com essas coisas todas e deixo as coisas passar, pensa bem no resto. Valdo, com várias dezenas de anos de praia, só estudando, lendo, anotando, registrando. A gente fica assim, pasmo de ver, quando a gente faz um registro muito detalhado, por exemplo, eu andei revisitando uns registros de 1990, de fenômenos parapsíquicos. Eu fiquei olhando a quantidade de detalhes, a sutileza, as observações que eu fiz, parece que outra pessoa que escreveu. Agora, não dá Malo, tem outra coisa. É impressionante. Tem outra coisa que você está esquecendo, muito séria.
Releia o livro que você publicou. Mas isso eu faço... Olha bem o livro, o que é que tem no seu livro? Cíclico, eu faço leitura cíclica. Você sabe que de vez em quando o enumerador chega lá para mim e fala assim, lê o livro tal. É livro meu. Eu sei. Olha isso aí no seu livro. Outro dia, um dia desse você me falou. Aí eu vou pegar e vejo um capítulo inteiro do livro, com calma, direitinho. Aí eu vejo, não, realmente está aqui. Bate. Eu não posso ser incoerente. É incrível. Eu nunca achei incoerência braba em nada disso. Eu estou sempre ali. Então isso mostra que a minha memória não está tão ruim. Porque a incoerência aparece na hora que tem a hipomnésia. Agora, Valdo, a maioria é assim. Um outro ponto muito sério dessa releitura é a revivescência que faz e traz das pessoas. Você se lembra que você me perguntou há uns tempos de uma determinada pessoa que estava meio sumida? Uma amiga nossa em comum do Rio de Janeiro. É, que ela apareceu. Eu fiz a leitura de tudo aquilo de 1990. Ela veio aqui, eu já entrei em contato com ela. Ah, foi. Eles estiveram aqui comigo, falar rapidinho, ficou só nisso. Depois foram embora, né? É. Foram, mas vão voltar. É, então, seria bom. Voltando, a gente puxa a orelha deles. É. Muito bom. É retomador de tarefa. Ainda tem mais isso, o nível de assistência que a gente pode No fazer. dia eu falei assim, ó, vocês não podem ir embora sem falar com a Mala. Não, eles me procuraram. Senão, como é que é? Já conversamos. Não dá. Está aqui, eles estão com planos de voltar aí. Muito Agora bom. aqui, outra pergunta. Em uma tertúlia, o senhor diz que quando há uma situação de mal entendidos ou conflitos com relação a posições ou ideias, a melhor maneira é usar o discernimento para a situação não chegar ao caos. O que seria o caos nesse caso específico? Poderia ser caso de tratamento psiquiátrico ou conscienterapia? E polícia, crime, soco na cara, vias de fato, uma porção de coisa que pode ser isso, né? Não pode, causa é isso. Por que limitar a temática às discussões técnicas? Por que limitar ao deslocamento desde a terra natal? Tal migração pode ocorrer por outros motivos, e tendo já saído de sua terra natal antes, ter fazendo nova migração temporária ou com mudança definitiva de residência. O verbete é tema neutro. Pode explicar a lógica da elencologia, página 12, por que começa com consim lúcida e termina com consim enciclopedista? É porque a maioria é assim. Olha que a maioria é desse jeito. Tem que ser, né? O que interessa aqui nessa questão da migração nossa é gente pelo menos lúcido, né? Eu coloquei lúcida, isca humana lúcida é ótimo, a isca que vem para cá seja lúcida. Ser desperto é o que nós precisamos, e o interassistencial é o que a gente precisa, né? Agora, ó, veja, no seu caso aí, você que é macho, que é um homem, olha a masculinologia, ó, tem um monte de gente logo em seguida. Veja bem como é que é isso. Agora, o caso todo é o seguinte, a migração, a que nos interessa mais aqui, é a migração conscienciológica. E é essa que nós estamos fazendo força, que é a turma que veio para cá, são os teletertulianos que estão estudando, as outras pessoas que vêm dizendo que até o ano que vem estão aqui. E lá para janeiro vai ter um monte de gente. Geralmente as pessoas mudam depois do Natal. Aqui, o povo que tem vindo. Tudo é depois do Natal, tem muita gente que vem. Professor, o que é consciência de idade? Consciência de idade é a qualidade, veja bem, qualidade, o qualificativo, o adjetivo da sua consciência em relação à sua realidade. Então, por exemplo, qual é a sua consciencialidade, ou seja, a sua inteligência evolutiva? Qual é a sua inteligência cosmoética? Qual é a sua inteligência parapsíquica? Qual é a sua inteligência convivencial? Qual é a sua inteligência interassistencial? Qual é, agora vamos entrar nas outras coisas de detalhes, que por aí vocês vão longe. Qual é a sua consciência tenepsista? E por aí vai. Isso tudo é a consciencialidade da pessoa. Por exemplo, o que nós fazemos questão aqui é de ter uma pessoa que seja intermissivista e que esteja caminhando, pelo menos, para ser uma consciência lúcida, que sabe o que ela quer, que está fazendo força para acertar, que é cosmoética, que já está compondo o seu CPC e outras coisas mais.
O Zéfiro teve participação nas respostas do Livro dos Espíritos. Qual a sua opinião sobre essa obra? Olha, o Zéfiro ajudou Allan Kardec a selecionar as questões. Isso ele ajudou. Porque tinha muito mais bobagem, ele teve que julgar fora. Era muito bagulho ideológico, ideativo que havia. Ele separou aquilo que tinha de melhor na época. É tanto que o melhor livro de Allan Kardec é o Livro dos Espíritos. Tem que dar um desconto, porque ainda tem besteira lá dentro, mas tem muita coisa boa. Agora, para a época, aquilo que tinha, ele era fora de série. Agora, o Zéfiro ajudava também para manter a saúde do nosso amigo, que ele estava muito doente. E o processo era difícil. Ele era um cara mais forte, tipo retaco, né? Isso aí criou problema para ele. E ele durou pouco dentro do trabalho. Sei que já lhe fizeram essa pergunta inúmeras vezes, mas para mim ainda não ficou bem claro. Gostaria de saber os principais motivos do senhor ter migrado de Ipanema para Foz. O problema é que aqui é a terra da energia, e você fica no front da batalha em matéria de problemas, porque os problemas que tem no Rio aqui também tem. Contrabando, esse negócio favela, tudo tem aqui. Mas, em compensação, aqui tem as 7 energias básicas para trabalhar, que o Rio é muito difícil. Lá virou um favelão. Depois que o Brizola colocou a favela dominando não, é um marimbondo mesmo. Esse é marimbondo cavalo que chama. Agora, o que se passa? Depois que ele fez isso, muita coisa deu para trás. Não, ele veio aqui porque a gente está falando, ele está querendo estudar mental soma. Marimbondo, você já pensou, ele está bem avançadinho. Agora, então, o processo todo de Foz, que a gente quer, é isso. Outra coisa, Foz tem 75 etnias. Isso é um exemplo para muita gente. Outra coisa séria. No Brasil, nós temos 9 locais que têm 3 fronteiras. O mais sério é Foz do Iguaçu, é a Trifron aqui. De modo que isso tudo é muito bom. Outra coisa também que eu vim para cá, está aqui, está no relógio. Outra coisa que eu vim para cá é que aqui tem um aeroporto internacional, coisa que uma boa parte dos lugares que eu queria ir não tinha aeroporto. Então isso é muito importante devido à migração mesmo, processo do aeroporto. Então, de modo geral, a situação é essa. Outra coisa, aqui é um chácara da terra. Se você aparecer aqui no CAEC, você me fala que eu vou te mostrar onde é que você vai ver o chácara saindo da terra. A energia saindo da terra. Em holotecnologia, temos lá a parapedagogoteca. O que é isso? É uma coleção de dados extrafísicos de pedagogia. Então, tudo que diz respeito à parapedagogia, essa coleção é que cria a parapedagogoteca. Poderia explicar, elencar o que pode ser pesquisado dentro dessa área? São todos os processos que nós usamos aqui de colocar o parapsiquismo no processo da docência. Por exemplo, hoje eu mesmo aqui já postei 2 vezes, que eles falaram alguma coisa, eu falei para vocês, fiz a pergunta. Isso tudo é a parapedagogoteca, ou, no caso, a parapedagogia. Né? Existe algum projeto de criação de bairro semelhante ao da Cognópolis Foz em outra cidade do Brasil? Até o momento que eu saiba, não. A estrutura desse bairro em Foz seria semelhante à Comunex Interlúdio? Não tanto, né? Nós aqui adaptamos o que a gente pode. É igualzinho, por exemplo, tudo nosso, dentro do processo da Cognópolis, é uma imitação razoável daquilo que a gente pode, aquilo que é possível, dos cursos intermissivos. Então, é o que a gente faz. Nós fazemos o que a gente pode. Agora, você sabe, a gente não faz aquilo que a gente quer, a gente faz aquilo que a gente consegue, aquilo que a gente pode. A temática movimentação migratória toca na Reurbex. Muito se divulga nos meios espiritualistas sobre as transformações físicas no planeta, especialmente as inundações. Muitas regiões hoje terrenas seriam daqui a pouco marítimas submersas. Essas informações de seu crivo procedem e Foz nesse contexto. Sim, mas Foz não está nesse contexto não. O que vai encher mais esse processo e acabar com a parte continental é aquilo que seja marítimo, não é o fluvial.
Agora, ó, sobre isso, eu quero dizer que faz muito tempo, eu não sei quanto tempo, talvez 15 anos, foi na época da Rede Manchete, que havia televisão, aquela coisa toda, eles passaram comigo, os repórteres lá, tinha uns 4, uma tarde inteira na minha biblioteca em Ipanema, porque eles queriam que eu falasse sobre a maldição de Netuno. E outra coisa, eu fui falar sobre a maldição de Netuno, expliquei tudo para eles o que era a maldição de Netuno, porque eu sabia que isso vem de muitos, ó, isso é antigo, é da antiguidade. Então eu falei tudo que tinha na biblioteca, mostrei para eles os dados, etc. Tal. Eles ficaram até muito encabulados com uma foto, não é uma foto, mas uma espécie de pintura que me deram, que tem um velho passando a mão, tem lá, ela está lá embaixo na biblioteca. Eles me deram aquilo de presente quando viram minha biblioteca, uma pessoa me deu aquilo. Então eu deixei aquilo na biblioteca, porque quando a pessoa aparecia, ela trazia mais livro para mim, ela via que estava lá a pintura dela. Agora, o que se passa? Eles gostaram demais daquilo, filmaram aquilo tudo, mas, na verdade, isso rodou, eles estavam com problema, muita coisa aparecia naquela época nos programas do nosso amigo lá, que era meu amigo, o Clodovil, entende, que era lá deles, e ficou por isso. Mas eu expliquei tudo. Agora, o que é a maldição de Netuno, dentro do ponto de vista histórico, os processos das sagas, superstições, mitos que tem por aí sobre isso? É que Netuno é o rei das águas, é o rei do mar, é o rei das profundezas, aquele negócio todo. Então, quando começa a julgar muita sujeira, cai na cabeça dele. A hora que cai na cabeça dele, ele fica danado da vida. Então, o que ele faz? Ele começa a vomitar água em cima. Então, começa a avançar no continente. Então, a maldição do Netuno são as águas do mar que sobem e vão invadir os continentes. Então, por exemplo, eles me perguntaram, você acha que Ipanema vai sumir? Eu falei assim, tem muita chance. Ipanema tem muita chance, porque o negócio, se subir alguns metros, já pega uma opção de coisa. Se o mar subir 10 metros, é muita coisa que vai sumir. Tudo quanto é litoral, esses ilhéus, esse povo tudo, ilhas, um monte delas vão para o espaço. Já tem várias ilhas que já estão sumindo. Agora, eles me perguntaram assim, mas o senhor, eu sei que o senhor não admite superstição de jeito nenhum, não quer saber de mito, ok. Mas nós perguntamos para o senhor admite que há consequências da maldição de Netuno? Assim, é óbvio, o povo do jeito que está aí, julgando cocô nessa terra, transformar a terra numa privadona, o processo todo é um lixão, uma lixeira planetária, isso aí vai dar, é lógico, Netuno vai reclamar. Agora, eles especificaram tudo, filmaram tudo, isso ficou na manchete. Mas, na verdade, eu não lembro de ter saído. Eu viajei depois, não fiquei sabendo. Mas ninguém nunca me mostrou nada, parece que eles nunca fizeram a reportagem. Agora, foi uma tarde, tinha 4 pessoas, entre os que fizeram pergunta e os que fizeram a filmagem. Só sobre a maldição de Netuno. Eu não sei onde é que eles tiraram. Parece que foi uma vez, numa televisão, que eu andei falando, que eles perguntaram, então eu fui explicar o que era a maldição de Netuno. A partir disso, eles quiseram explicação. Algumas dessas figuras mitológicas, inclusive Zéfiro, que é uma figura mitológica também que aparece, também. Elas, na verdade, na antiguidade, elas foram inspiradas nas consciex que atuavam, efeitos físicos e foi assim? Através das projeções. A pessoa saía do corpo, via uma coisa parecida, mas dentro da mitologia dela, criada pelo onirismo, o sonho dela, ela então fazia aquilo dentro da realidade, e aí que criaram tudo isso. Agora, por exemplo, onde é que se criou mais? Era onde que o povo pensava mais. Na Grécia. Era a Grécia. Na Grécia. A hora que começa a pensar mais, aumenta o número de sonhos da pessoa. Então, algumas desses... Por exemplo, vocês não pensam que eu não deixo de sonhar, porque eu trabalho demais. Não, eu sonho. Só que às vezes eu estou sabendo que eu sonho, eu então classifico para ver o que é, se eu estou fora do corpo ou não. Eu tiro partido disso tudo.
Então, alguns desses personagens, assim, ditos como fantásticos, mitológicos, eles foram inspirados... Tudo foi criado em processo, a maioria, vamos agora clarear, a maioria da baratosfera. Entendi. Tudo inspirado na baratosfera. Raios e trovões e coisas desse tipo. Os negócios todos. Destruir o outro. Gente, olha só o Zeus. Zeus. Como é que o Zeus era impressionante. Era um cara impressionante. Pois é. Agora, olha, depois para estudar, seria bom ver a transformação que fizeram nesses caras através do gibi. Por isso que eu estudava o processo de gibi. Porque o gibi tem tudo lá. Os super-heróis, uma opção de coisa, tudo é baseado nisso. Muito interessante. Porque a maioria desses caras, os criativos mesmo, sério, aquilo tudo é projeção ou lembrança de um período intermissivo deles. Então, remete muito à multidimensionalidade. Demais. A paraprocedência. O problema é a paraprocedência. Isso é um fato. Porque tem uns que são impressionantes, como eles retratam bem, né? Agora, esse aí da maldição de Netuno continua. Quando eles estavam saindo de casa, eu virei para ele e falei assim, ó, lembra do seriado antigo? Porque tinha um deles que conhecia muito processo de cinema. Você lembra do seriado antigo? Quando terminava o episódio, to be continue. A maldição de Netuno vai continuar. Não fica pensando que você vai morrer aqui, não. Não vai. Ó, de lá para cá, o que é que já não aconteceu? Ó, o Valdez ficou pequenininho. Naquela ocasião já se falava no Valdez, lá, que é aquele negócio lá do Alasca, que foi aquela sujeira toda, uma das maiores poluições da época. Esse agora do Golfo do México, ó, ganhou não sei quanto. Vocês já viram os totais estatísticos dessa sujeira? Puxa! Ganhou da maioria desses vulcões, inclusive aquele da Islândia. A sujeirada que tem. Pois estão falando que a sujeira vai chegar à Europa? Como é que fica? Não é fácil. Gente, você já pensou fazer cocô num continente e ir lá para o outro? Não é fácil isso. Isso aí é uma coisa... É aquele negócio da escatologia, a pessoa tem que entender isso, como é que é. Não é fácil. Processo. Agora veja, essa turma do petróleo quer ganhar dos vulcões. Como é que é possível uma coisa dela? É terrível isso aí. Professor, professor, a psicologia é uma ciência que estuda consciência, assim como a conscienciologia, mas conseguiu se estabelecer como ciência e está presente hoje nas grandes universidades. O que você acha que a conscienciologia poderia aprender com a psicologia para se estabelecer como ciência? Não dá para fazer nada pelo seguinte. Eu tentei a parapsicologia, não consegui nada. Tentei o processo daquela psicologia transpessoal, também não dá para fazer nada. Lá no Rio tinha faculdade que eu ia falar lá que não tinha transpessoal como matéria. Então eu julguei a toalha, não dá, é perder tempo com isso. Foi por isso que eu fui seguir meu caminho. No início eu fiz o que você pensar. Eu trabalhei na British Society, trabalhei na American Society, tudo que eram os tops em matéria de parapsicologia. Não adiantou nada. Atendi gente lá, inclusive os sponsors, fiz um monte de situação de reuniões com esse povo, mostrei processo de energia, não adianta. E universidade, um monte delas eu fui, mostrei tudo, fica por isso. O povo é bitolado, eles querem saber de sobreviver aparecendo. Entendeu? É o que eles querem. Então, ninguém quer saber muito desse negócio de verdade, não. Então, na sua opinião, qual seria a solução desse problema para o estabelecimento da conscienciologia como ciência? A discussão é deixar que o tempo, pouco a pouco, toma conta de nós todos e todo mundo melhora. O tempo é o grande julgador, é o grande juiz, o magistrado. Ele vai mostrar essa realidade para quem faz experiência. Agora, ó, tudo o que eu falo aqui é favas contadas. Eu sou tranquilo dentro de mim. Pelo seguinte, ninguém vai poder fugir disso. Eu não falo para o povo vai comer na minha mão, não é isso, ou beber na minha mão, não. Mas eles vão beber na consciência deles. Eles vão dessomar, todo mundo dessoma. E o pior, todo mundo volta. Na hora que eles voltarem, eles vão me dar razão. Perdi tempo, deixei passar a chance, a oportunidade se foi. A gente sabe. Mas veja, eu não posso perder tempo com esse povo que não quer nada. Tem que trabalhar com vocês que já querem alguma coisa. Você pensa bem, o Arlindo, o Arlindário, já quer alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa. E o resto? E o resto? Hoje o povo não está aqui. Adélio,
É Loche, para eu poder colocar, pois é, cadê o Loche? Acho que o Loche está viajando. O problema é ele. Uma cadeira de conscienciologia lá na Universidade de Trujillo, lá no Peru. Estão pedindo uma cadeira. E a gente está querendo entrar com o autodidatismo, que é um material que já está todo pronto, que tem bastante dado. Agora, é o autodidatismo parapsíquico, tá? Então, a gente vai falar agora, do aprendizado. Seria bom aqueles 3 que eu falei aqui, dar uma de mão para você. Seria bom pegar o material deles, sobre didático, da reaprendência. Ah, sim, claro. Pega essa turma, vale a pena. O Júlio Roya. Ele tem aí o material. Nós vamos entrar com o mesmo curso que a gente deu na UNB já há alguns anos. Agora, que a gente já usou lá. Eu confio em vocês, porque muita gente já mexeu com isso, ficou por isso. Você sabe daquela universidade lá do Rio, tinha uma faculdade que o cara levou a conscienciologia para lá, a projeciologia, tudo isso. Agora tinha até padre no meio, mas eu nunca mais vi falar naquilo. E nós demos umas aulas inaugurais lá no Rio de Janeiro, naquela... Mas não, eu também cheguei a dar aula. Chegamos a dar aula lá. Mas ficou só por isso. Esse é o primeiro convite que a gente tem, assim, para enviar o programa, tudo certinho. Agora, parece que tem gente mais séria defendendo tese na unicidade, né? Tem. Eu falei na Gama Filho, tem várias dessas, né? Tem várias no Rio. Eu tive na Gama Filho, eu tive no Fundão, eu tive na Unicamp, eu tive um monte desse lugar. Agora, que o senhor poderia esclarecer em Principiologia, página 11, o princípio da paraeducação continuada. O problema é o seguinte, você andou fazendo alguma coisa de parapsiquismo em vidas anteriores. Você vem agora e tem aí os processos todos dessa educação continuada através de todo aquilo que nós estudamos de parapsiquismo. E esse princípio, então, a gente tem que dar valor para ele. A primeira coisa, você tem que conversar com você, saber de você. O que você tem de parapsiquismo? O que eu tenho de parapsiquismo? Olha por aí. Que às vezes você já trabalhou numa certa área, seja de energia, seja o processo de clarividência, seja de projeção. Então, coloca isso à frente. Vamos melhorar o nível. Gostaria de saber a sua opinião sobre rodeios, a questão de andar a cavalo. Tenho 2 meninas, uma de 13 e outra de 15, que gostam desse esporte. A menor, inclusive, agora está com o pé quebrado, pois caiu com o cavalo e esse esmagou o pé dela. Sou contra campeonato, mas meu marido é a favor, e elas também. Olha, eu vou dar para você a minha opinião. Eu nunca sentei no lombo de um cavalo. Eu sou contra. Agora, desde pequeno eu penso assim. Por quê? Você, por exemplo, deixaria o cavalo montar você? Então é a mesma coisa. Se eu sou uma pessoa comunista, socialista, democrata dentro desse assunto, temos que ter fraternidade. Eu não quero que uma pessoa faça comigo aquilo que, ou que eu vou fazer com ela, aquilo que ela pode fazer comigo, está errado. Então, eu sou contra esse negócio de andar a cavalo e subjugar o cavalo. Vocês já viram o que é um barbicacho? Sabe o que é isso? Barbicacho é aquele negócio que coloca na... Eu estudei odontologia, então eu peguei uma vez um barbicacho e levei para meus colegas. Pai, olha aqui, ó, como é na veterinária. Os caras põem isso aqui na boca do bicho. Como é que fica? Já pensou colocar isso na boca de uma pessoa? Professor Evaldo. Então, isso tudo eu tirei uma série de conclusões. Então, eu sou totalmente contra a hípica, o turfing, esse troço todo. Já meti o pau nisso, já escrevi sobre esse assunto, já dei declarações até na televisão sobre esse assunto. Agora, o povo fica apaixonado porque o cavalo é um animal fascinante. Se você souber criar um cavalo, sem montar nele, sem nada, mas como amigo, ele te defende, ele faz uma opção de coisa, inclusive as éguas também. Tem isso tudo. Agora, então, vamos entender bem. Agora, é lógico, meninas de 13, 15 anos, se começa a trabalhar com isso, elas ficam fascinadas com isso. Inclusive, com os filmes que tem sobre cavalo, que é tanto nome que tem sobre isso, e tem alguns
que é aquela pessoa que é justamente a menina que ficou apaixonada pelo cavalo que tem. Tem vários nomes desses cavalos, tem um monte deles. Eu já vi vários desses filmes para poder meter o pau também. Você está entendendo? Para combater o processo. De modo que eu sou contra, sou a favor dos cavalos. E sou contra os cavaleiros. Cavaleiros aí não é o cavalheiro com H, não. É o sem H. Cavaleiro. Eu sou contra esses caras. E as cavaleiras também. A hípica, por exemplo. Eu sempre meti o pau. Uma vez apareceu uma pessoa no meu consultório, lá em Copacabana. Aí, lá pelas tantas, estava todo mundo fazendo uma festa danada. No fim, eu descobri que ela era da hípica e que montava com aquele... tudo, o chicotinho na mão. Eu falei assim, ó, não estou aí, me inclua fora dessa que eu não quero nada dessa dona. Lá na hípica, na Lagoa, sabe onde é que é? Pular os obstáculos, aquela história. Agora, eu falei assim, ó, eu já fui muito ao jockey para ver a loucura do povo, para examinar, para poder meter o pau. E eu sei como é que é isso. Aquilo é uma vergonha também. O processo do jockey, por exemplo, o próprio jockey. Andei conversando com esse povo. Você sabe que de tanto falar nisso, uma vez lá no Rio, um jockey me procurou. Tinha 20 anos de experiência. Daqueles que aparecem na sessão lá do Tufin, o nome dele todo dia, deram o nome para isso, para aquilo. Teve até concurso com o nome. E ele foi lá para me ouvir, você já viu, né? Que decepção. Eu virei para ele e falei assim, ó, você vai encontrar pela primeira vez com alguém que vai meter o pau no seu serviço. Todo mundo fala a seu favor. Comigo aqui vai ser diferente. Eu disse, não, eu já vim aqui porque me disseram que você é assim. Falei assim, então tá fácil. O que você quer? Você quer tomar uma água? Quer comer uns biscoitinhos, umas coisas? Tudo lá em casa. Procurei conversar com ele e dei a minha opinião. Ele falou assim, vem cá. Eu estou chegando à conclusão que você está certo. Foi por isso que eu vim. Isso foi no fim da história. Agora veja, você acha que na próxima vida eu não vou mexer mais com isso, né? Eu falei assim, não, você vai. Você vai ajudar os cavalos agora. As éguas, os cavalos, as mulas e os jegues. Aí eu virei para você, você já pensou você nascer no Nordeste para defender os jegues? O cara começou a rir, mas veja, ele reconhecia que ele devia muito aos cavalos, porque a vida dele toda foi por causa dos cavalos. Eu perguntei para ele, você tem algum pé de meia? Eu falei assim, tenho. Foi os cavalos que me deram. Quer dizer, um negócio seríssimo, você pensar nisso. Eu queria te perguntar uma coisa, pessoal, eu queria falar disso, nós tomamos um assunto de república, né? Uma vez eu estava na tua casa, uma vez eu estava na tua casa, estava com a evidência mais aberta, teve tudo lá, você me falou, né, mas observa mais as parâmetros, né? Os parâmetros. Eu fiquei de olho nisso, etc. Cheguei às conclusões lá que bem perto, várias, né? Maiores passando a luz na Ipanema. Só que de um tempo para cá, quase toda semana, eu sonho, né? Eu observo com certeza que Ipanema está sendo toda inundada, né? Mas isso é muita frequência. E é claro, pode ser um sonho, né? Sei, mas ali é o seguinte, se não tomarem providência com a ecologia, uma boa parte daquilo tudo vai desaparecer. Tem jeito. Tem algumas ilhas que já estão desaparecendo, você sabe disso, né? É isso mesmo. Eu penso que isso vai ser inevitável. Agora, eu falei tudo claro o que eu pensei. Agora, ó, isso faz no mínimo uns 15 anos, o negócio da manchete. Então, tem esse tempo que eu tenho mais ou menos isso, é recorrente, né? E eu estou já ajudando pessoas, toda semana, isso não é todo dia. Né? E tem alguns que eu estou lúcido, e depois eu fiquei assim, não é possível. Isso deve ser mais a percepção de parâmetros, né? Essa consciência que você passou uma vez. Mas às vezes eu estou até mais lúcido, né? Sendo lúcido, mas tudo em Ipanema, né? Inclusive a magia em outros lugares. E eu acordo às vezes, né? Toda. Então aí eu falei, será que eu vou passar sentido perguntando isso? Agora, eu penso que eles vão ter, uma vez vieram me perguntar, isso foi em São Paulo, não foi no Rio.
Mas vieram me perguntar o seguinte: Valdo, o que é que você acha em matéria de arquitetura? O que é que seria importante para os arquitetos que estão formando agora estudar o que devem fazer no futuro? Eu falei assim, tem uma coisa que talvez vocês ainda não pensaram, mas é uma preocupação minha de muitos anos. Eu falei assim, o quê? DICs. Os caras quase desmaiaram a hora que eu falei isso. Mas ninguém nunca pensou nisso. Eu falei assim, pois é, mas você tem que começar a pensar, são nos DICs. Ipanema, o Brasil, esse litoral enorme que nós temos, tem que estudar os DICs. Por exemplo, o povo não pensa nisso. Olha o que aconteceu em Katrina. Se lá tivesse mais DICs, teria dado certo. Então, eu falei com eles, vai para a Holanda, vai ver o que é que são feitos com os DICs. Tá? Outro lugar é a China. A China também tem lugar que sabe fazer DIC. Pois é. Pois é. Em 1967, eu tinha meu Fusca. E houve um processo, uma chuva dessa de inundação no Rio. Na Barata Ribeiro, o meu Fusca flutuava, de tanta água que havia. Pra você ter uma ideia. Só os ônibus muito altos que conseguiam passar lá. Agora eu falei assim, isso tudo é que pode acontecer aqui mais tarde. Porque... Agora vai ter que ter DIC. Pelo seguinte, por que eles vão fazer DIC cedo ou tarde? Devido aos arranha-céus. Porque não vale a pena destruir aquele paredão de arranha-céus, por exemplo, da praia de Copacabana. Você está entendendo? Veja, Camboriú. Como é que fica? Miami. Tem que criar alguma coisa nisso aí. E o DIC é um deles. Então, eu não estou falando para fazer DIC só, não. O que eu falei há muitos anos é para o povo estudar a contenção do processo marítimo. O tsunami. Você está entendendo como é que é? Se esse povo já tivesse estudado isso, principalmente nos Estados Unidos, não teria dado o negócio de Katrina. Agora, é como o povo já falou, você sabe que tem gente que acha que aquele negócio de Katrina foi feito por essas armas modernas que tem de mudança de tempo. Né? A gente não sabe até que ponto que isso é real. Isso aí eu estou por fora, porque eu não tenho viajado, eu não sei como é que está lá fora. Gente, eu agora vou parar por aqui, porque eles vão fazer uns sorteios aí para vocês. Tem um monte de sorteio, uma opção de coisa. Tá certo? Vocês merecem. Obrigado. As pontuações de hoje, 110 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais, 18 perguntas online, 37 votos presenciais e 12 votos online. Amanhã teremos o verbete Vida Pública, eleito com 10 votos, a especialidade é Sociologia, e a partir de agora então teremos os sorteios do programa Amigos com o Eduardo e o Emanuel. Pessoal, boa tarde a todos. Se alguém estiver muito nervoso, eu tenho propranolol no carro. Aqui em Foz, aqui no Paraná, eles chamam de paranolol, né? Ao invés de propranolol. Mas a gente queria primeiro passar um recado para duas amigas que se inscreveram em Belo Horizonte, a Valéria Carvalho dos Santos e a Valéria Ferreira de Carvalho, que vocês estão dentro aqui do sorteio, tá? Então, a nossa voluntária de Belo Horizonte, Maria Inês Góes, nos pediu essas informações, estamos registrando aqui para vocês. Então, hoje é um dia bem especial aqui para nós. Nós tivemos 73 inscrições em 2 meses, então foi um excelente resultado. Vale registrar que nós estamos entrando assim, numa fase agora do programa Amigos, que é uma fase de consolidação do trabalho. Nós completamos 1 ano, agora em junho, de manutenção das 3 estruturas, do Holociclo, do Holotec e do Tertuliário. E isso ocorreu graças ao trabalho e ao apoio aqui de todos vocês e todos os amigos da enciclopédia. A gente lembra que, digamos assim, a despesa básica da enciclopédia corresponde a aproximadamente 330 inscrições por ano. Então, esse é o nosso chão, 330, tá? Sabendo disso, das facilitações da internet, nós estamos preparando um novo site mais ágil, para que as pessoas possam fazer as renovações de uma maneira rápida
E aí, então, a gente vai aceitar os 3 cartões, que é o Visa, o Amex e o Mastercard. Então, a nossa meta, a partir de agora, é, além de suprir o básico, a gente poder oferecer também o que mais a enciclopédia está precisando. Por exemplo, dicionários, os ar-condicionados do holociclo, que precisam ser trocados, né? E uma série de outras burilações, digamos assim, das estruturas que nós pretendemos, então, poder ajudar. Além das buscas de livros, por exemplo, que o professor Valdo sempre pede, no Brasil, no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, é algo também factível com o apoio de todos. Então a gente queria agradecer a todos os amigos da enciclopédia, não só pelas inscrições, mas também pela doação de livros, dicionários, material de escritório, as participações aqui na tertúlia, os teletertulianos, o envio de temas para os verbetes, as perguntas que sempre ajudam, enfim, a todos que estão contribuindo com o trabalho da Enciclopédia da Conscienciologia. E também a todas as ICs, as instituições conscienciocêntricas que apoiam o programa Amigos da Enciclopédia. A gente queria também destacar os voluntários do programa Amigos da Enciclopédia que têm permitido também esse trabalho, como o Emanuel Maia, que está aqui ajudando a gente, trabalha no suporte ao amigo, a Maria Inês Góes, lá de Belo Horizonte, o Fernando Barbalesco, de São Paulo, a Sônia Ribeiro, aqui de Foz, e o Fábio Marques, que atua no financeiro do programa Amigos da Enciclopédia. A gente queria também mandar um agradecimento especial ao IPC pela doação desse mega curso, que é o Práticas do Parapsiquismo Avançado, um curso com 2 EPICONs, com 10 dias, né, doou assim, de primeira, e vai ser um grande prêmio aqui do programa, além do ECP1, ECP2, ao CAEC pelos vários cursos, né, doados ao programa Amigos, que vão ser sorteados aqui, a Apex, que doou uma vaga para o curso Balanço Existencial, e também a Pré-IC de Pesquisologia, que doou o seu curso de Facilitação em Pesquisologia. Hoje nós estamos sorteando aproximadamente R$7.000 em prêmios. E com as 73 inscrições, o resultado foi muito positivo, muito produtivo. Bom, uma outra informação em relação ao novo site é que ele será trilingüe, português, inglês e espanhol. Tá? Ele está na fase final de testes, e assim que ele estiver pronto, a gente vai então comunicar a vocês. Então chega de falar e vamos direto ao sorteio. Então o que nós vamos sortear hoje? Nós vamos sortear essa vaga do Práticas do Parapsiquismo Avançado, curso do IPC, o Balanço Existencial, uma vaga, 40 manobras, 2 vagas para o Lexicologia, uma vaga para o ECP1, para o ECP2, para o Acoplamentário, vaga também para o curso da Sinvex, Teoria e Prática da Inversão Existencial, a vaga da Pré-IC de Pesquisologia, né, que é o Programa para Facilitação de Pesquisa, um laptop e 2 livros da Epígrafe. Vamos lá, então? O Emanuel está com... Aí, ó. Então, o Emanuel, a Solange vai tirar um primeiro bilhetinho. Esse primeiro vai ser para o Práticas do Parapsiquismo Avançado, curso do IPC. São 10 dias, 2 EPICONs. 211. Aí. Oswaldo Amêndola. Detalhe, tem que ter o Práticas do Parapsiquismo antes do avançado. Então você faz o Práticas do Parapsiquismo e já tem o avançado te esperando lá. 10 dias com 2 EPICONs. Esquenta os motores. Então o próximo sorteio, uma vaga para o curso Balanço Existencial de 2011. Cedido pela Apex. Marilene Posati Amadori. Marilene está aí, não? Não, né? Marilene Posati Amadori. Só coloca um xizinho para mim aí. Santa Maria, né? Tem que olhar aqui no... Então, Marilene ganhou uma vaga para o Balanço Existencial de 2011. Já vê passagem, hotel.
Próximo curso, 40 manobras energéticas, curso com o professor Mário Oliveira, turma de dezembro. 88, número X. Genoveva Teles, de Brasília. Genoveva Gomes Teles, de Brasília, ganhou a vaga do 40 manobras. Depois a gente passa na recepção direitinho para a lista de turma. Então agora nós vamos sortear 2 vagas para o curso Lexicologia, as próximas 2 turmas. Então o professor Valdo vai escolher o sorteado do Lexicologia. É bom vir, viu? Um, 2, 5, 125. Juliana dos Remédios. Está aqui? A Ju? Não, né? Então, Juliana dos Remédios ganhou a primeira vaga. Agora, vamos para a segunda vaga do Lexicologia. Dois, 5, 4. Vera Lúcia de Queiroz Jucá. Então, a Vera Lúcia ganhou a segunda vaga do Lexicologia. Então, foram as 2 vagas aí do curso. Lexicologia é um curso voltado para o desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa da enciclopédia da Conscienciologia. São várias oficinas, várias técnicas que são trabalhadas, curso dentro do Holociclo, e que vai ser dado agora em São Paulo também. É em setembro, Cris? Setembro. Pode valer para a turma de São Paulo, né? Se alguém quiser ir fazer lá, né? Então, esses alunos que ganharam, a Juliana dos Remédios e a Vera, né? Vera, se quiserem fazer em São Paulo, pode fazer. Agora, vaga para o curso ECP1, curso doado pelo IIPC. Vamos lá? 219. 219. Pilar Alegre. Pilar, depois eu te explico como é que é o curso direitinho, é um curso novo, diferente, acho que você nunca fez, então a gente te explica como é que é o curso, tal. Vê se você tem pré-requisito, tal, né? Se atende. Agora uma vaga para o curso ECP2. Felipe Mansur vai tirar o sorteado. 18. Andrés Rios Casanovas, Rio de Janeiro. Andrés Rios Casanova, do Rio de Janeiro, ganhou uma vaga do ECP2. Agora, acoplamentário, uma vaga. A professora Janete vai tirar o sorteado do acoplamentário. 137. 137. Macluf? Lúcia Helena Machado Macluf, de São Paulo, ganhou um acoplamentário. A Lúcia está aí? Não? Lúcia, está assistindo a gente aí, então você acabou de ganhar um acoplamentário, o seu nome vai estar na lista aqui na recepção do CAEC, isso vale para todos que estão ganhando, tá? Esses cursos vocês anotem, a pessoa vai saber que ganhou e depois só liga para cá para a recepção, para então fazer a sua inscrição. Dar o seu nome e confirmar a sua presença na lista de turma. Agora, curso doado pela Asimvex, Teoria e Prática da Inversão Existencial. O Nonato, aí não vale, né? Dois, 244. 244. Nossa, escreveu hoje, cara, não foi? Ó, olha só a situação aqui, ó. Quem ganhou foi uma pessoa que se inscreveu hoje.
A gente fez inscrição hoje de manhã. Sônia Regina Almeida. Na verdade, ela se inscreveu anteontem e a gente lançou no sistema hoje. Então, a Sônia ganhou uma vaga por curso Teoria e Prática. Está aí? É isso? Muito bom. Parabéns. Então, você vai fazer um curso de inversão existencial. Muito bom. Então, a próxima vaga é para o curso doado pela Pré-IC de Pesquisologia, o Programa para Facilitação de Pesquisas. A pessoa vai ganhar 7 créditos. Regina, é isso mesmo? É isso mesmo. 7 créditos para facilitação do processo da pesquisa. Professora Cristina Vicentim vai escolher. 24. Aride Maria Guinali. Aride, está aí? Não? Então, Aride ganhou, viu, Regina? Só falar com ela lá. Aride, então, ganhou a vaga do curso da Pré-IC de Pesquisologia. Bom, agora nós vamos sortear 2 livros que nós estamos em débito com vocês. O mês de junho a gente não sorteou. E agora, no mês de julho, vamos sortear 2 livros. Lembrando que todo mês a gente sorteia um livro aqui da Epígrafe, uma promoção, uma parceria com a Epígrafe, para os inscritos no programa Amigos da Enciclopédia. Os títulos, aqui é importante, né? A Riqueza de Todos, que foi um livro comentado pelo professor Valdo aqui na tertúlia, e Os Bastidores da Diplomacia. Então, A Riqueza de Todos, 126. Perdão. 226. 226. Bom, quem ganhou foi o Renato Cesanic de Oliveira. O Renato não ganhou um laptop agora, recente? O Renato está faturando aí. A Riqueza de Todos, o Renato acaba de ganhar aqui o livro. Depois a gente deixa com a Dalva ali na recepção do CAE. Está valendo a pena, né? Valendo a pena mesmo. Se deu bem. Agora, o segundo livro, Os Bastidores da Diplomacia. Vai ganhar o livro e a sessão pipoca de hoje. 57. 57. Dartcleia Catâneo, lá de Natal. Ganhou o livro Os Bastidores da Diplomacia. Dartcleia, manda um e-mail para nós, se você deve vir a Foz, se você quer que a gente envie para você em Natal. Então já leva. Então já pega aqui. Bom, sorteados 2 livros, agora é o laptop. Vai ser uma academia de graça. Pessoal, só lembrando a questão da academia, as inscrições, as renovações que forem feitas até o dia 15 de agosto, tá? Ou seja, mais 14 dias ainda, a pessoa ganha 2 meses de gratuidade na Bioacademia, tá? Aqui de Foz do Iguaçu. E os 20 primeiros inscritos que renovarem ganham uma avaliação, né? Fisioterápica, uma avaliação com o professor de educação física completa, para fazer uma análise do soma, antes de começar o exercício físico. Muito importante isso aí. Bom, e agora o laptop. Cadê o Emanuel? O Arlindo vai sortear o laptop. $264. Nossa, é de hoje, hein? Caramba. A Gisele Salles está aqui? Não. A Gisele Salles está aqui? Quem ganhou, gente, foi a Valéria Carvalho dos Santos. Lembra que eu falei com vocês? 264? Valéria Ferreira de Carvalho, perdão. Valéria Ferreira de Carvalho. Vocês lembram que eu comentei da Valéria aqui no início? Ela ganhou. Bom, gente, coisas dos bastidores, né? Bem interessante mesmo. Esse sorteio foi bem interessante.
Mas olha, Valéria, parabéns. A gente queria agradecer a todos. E agora, aguardem que em dezembro tem mais novidades aí. Muito obrigado.